Seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Certa, o podcast da Certa Imóveis. Aqui a gente fala sobre o mercado imobiliário de forma leve, prática e sem complicação. Hoje o assunto é jurídico. O que pode, o que não pode, o que é importante ter num contrato de locação ou de venda. Eu me chamo Hugo Almeida e esse é o podcast da Certa Imóveis. Bora lá? Hoje no Papo Certa, a gente recebe um advogado com mais de 21 anos de atuação e pós-graduado em Direito Privado pela PUC Minas. Ao longo da carreira, construiu uma sólida experiência em direito empresarial, imobiliário, bancário, do consumidor e da saúde, sempre com uma visão prática e estratégica. Com forte atuação no meio empresarial, ele assessora empresas de diversos segmentos, ajudando a alinhar segurança jurídica e desenvolvimento dos negócios. Dr. Arley, seja muito bem-vindo ao Papo Certa. Olá, Hugo. Seja bem-vindo, Dr. Arley. Olá, prazer Samuel. recebê-lo aqui. Olá, é um prazer estar aqui para poder conversar com vocês, trocar um pouco da experiência e agregar de alguma maneira nesse podcast que tem um conteúdo tão relevante. Eu acho que a gente falar de parte jurídica, né, Samuca? Acho que a primeira coisa que a gente pode perguntar para você, Dr. Arley, seria assim, num contrato de compra e venda, eu acho que seria primeiro compra e venda, o que você julga que são cláusulas importantes que não podem faltar? Algo que ali, quando um comprador e um vendedor vai transacionar ali no mercado, que são cláusulas relevantes e que de forma alguma pode faltar ali no contrato. São diversas, não é apenas uma nem duas. O contrato, primeiro ele é um instrumento jurídico, um contrato de compra e venda, ele é um instrumento jurídico que ele trata de uma bilateralidade. É um negócio onde onde as duas partes estão transacionando. Então, a natureza é bilateral. Então, as duas partes têm que concatenar dentro daquele instrumento o desejo dos dois, e não apenas o desejo de um. Por isso, é importante construir o documento e construir o documento da forma correta. Aí a gente tem que chamar atenção para duas coisas, conteúdo e formato. O conteúdo tem que ser aquilo que expressa a vontade, a real vontade das duas partes, e o formato é a forma que vai ser materializar aquele instrumento, que deve também ser feito da maneira correta, sob pena de amanhã ou depois gerar dúvida, gerar insegurança. Então, na elaboração de um contrato, a gente tem N fatores que tem que levar, que ser devidamente analisado e levar em consideração. Para a gente iniciar um contrato, ele inicia descrevendo as partes. Então, uma correta qualificação das partes. É pessoa jurídica, é pessoa física. Então, se é pessoa física, é casado, é solteiro, é divorciado, isso tudo influencia. Por quê? Porque se de repente a pessoa for casada, e nós estamos falando de uma compra e venda, tem que ter um anuente. Então, tem que ter lá a esposa, tem que ter o marido, ou mesmo que não seja casado, às vezes a pessoa vive em união estável. Então, é importante a qualificação completa das partes, a descrição correta do objeto. Isso é extremamente importante para não deixar dúvidas em relação à extensão do objeto. A gente compra e venda de imóveis, então a gente fala de área, a extensão da área até onde vai. Porque às vezes a matrícula não tem toda a informação completa. Às vezes tem mais de uma habitação dentro daquela matrícula. Então a descrição correta, então a gente fala de qualificação das partes, a gente fala de objeto. A gente fala agora de valor, é claro, descrever o valor de forma correta, a forma de pagamento. E hoje existe N formatos de pagamento, não apenas em espécie, não apenas, mas com outras partes participando também, se é um financiamento bancário, se é um outro imóvel que vai ser dado em pagamento, uma parte, sabe? Ou é uma permuta. Então, valor, forma de pagamento. Outra questão também muito importante em relação à possibilidade desse contrato ser retratável ou não. Quando a gente fala de retratabilidade, a gente está falando da possibilidade do desfazimento do negócio. Então, esse contrato ele vai ser feito, de repente, com a cláusula de irrevogável e irretratável, ou seja, nenhum dos dois podem desistir. A partir do momento que as partes assinaram, o negócio está selado. Então, se não houver nenhum elemento que possa trazer nulidade ao contrato, como o consentimento, a manifestação clara da vontade, esse negócio ele está perfeito.
ele vai ser mantido, sabe? Outra cláusula importante, questão da cláusula penal. A cláusula penal, por vezes, e aí eu já tive algumas vezes, situações em que a redação da cláusula penal em contratos que eu fui analisar posteriormente era equivocada, porque era uma cláusula abusiva. E hoje o judiciário ele entende o que é uma cláusula abusiva, mesmo quando a gente fala de penalidade. Por exemplo, não é correto estabelecer uma multa que seja uma multa muito elevada. A jurisprudência, a doutrina vão chamar isso de uma multa draconiana. Ela está engolindo o patrimônio de alguma das partes. Você vai causar um prejuízo muito grande, por exemplo, uma multa de 50% do valor do negócio, uma multa de 100% do valor do negócio. Não, isso não é multa, não é razoável uma multa de 50% no caso de desfazimento ou de deixar de cumprir todas as cláusulas do contrato. Então, a redação correta disso, questão de retratável e revogável, consentimento, às vezes é necessário um terceiro participar daquele contrato, dando o seu consentimento, a sua anuência, participar como interveniente anuente, porque às vezes é esse terceiro, por exemplo, que vai receber o dinheiro na conta dele. O pagamento, o comprador vai pagar na conta de um terceiro, porque assim é o pedido do vendedor. Esse terceiro ele tem que comparecer dando anuência, porque vai entrar um dinheiro na conta dele. Então ele tem que comparecer. Então a elaboração e a análise de um contrato, ela caminha em diversas direções e que é necessário uma grande expertise nisso, sob pena de as partes às vezes se embaraçarem ou não serem tão claras e esse contrato gerar dúvida e amanhã ou depois isso ter recorrência de problema. Você falou de penalidade aí, eu estou lembrando aqui de um caso de ontem. Nós atendemos um cliente lá na imobiliária e quem fez o contrato dele de compra e venda de imóvel foi uma outra empresa, uma outra pessoa, e o contrato dele não previa uma penalidade para cada descumprimento de uma cláusula. E uma das cláusulas que estavam sendo descumpridas lá pela compradora é que ela deveria ter feito um pagamento de R$98 mil na data da assinatura do contrato na Caixa Econômica Federal, e ela até então, isso já tem mais de 30 dias, não fez esse pagamento. E aí ele resolveu procurar a imobiliária e tal, a gente foi ver, eu fui ler o contrato, não tinha lá uma penalidade por não cumprimento. A gente, nos dias atuais, você pegar às vezes um contrato nesse sentido que é justamente uma falta de uma assessoria, né, correta. A gente tem que ter um entendimento de que o contrato ele não tem lei que estabelece, ele é uma criação, ele é a manifestação da vontade das partes. Mas quem vai elaborar o contrato, ele vai elaborar no interesse daquele que está sendo contratado para elaborar. Por exemplo, se é um advogado que vai elaborar o contrato, ou seja quem for, a pedido do vendedor, por exemplo, ele vai elaborar o contrato, não que isso seja ilegal, não. As cláusulas são legais, está tudo correto, mas ele vai elaborar no interesse de quem está comprando. E o inverso também. Se é o vendedor que está adquirindo e é o vendedor que está solicitando a elaboração, ele vai perguntar para o vendedor quais cláusulas você quer que eu coloque. Sabe, então, a questão da elaboração do contrato, ela é importante ser elaborada por quem solicitou, mas a outra parte tem que ter a devida cautela e cuidado agora de analisar aquele contrato, para poder fazer de repente sugestões de modificação, de acréscimo ou de retirada de alguma cláusula, no sentido de equacionar a posição das duas partes, para que um não fique em vantagem, o outro em desvantagem, para que não se deixe de acrescentar, de falar algo que deveria ter sido dito, sabe? Então, por isso que eu digo, é bilateralidade. Então, se o contrato foi feito, a outra parte tem que ter agora a responsabilidade de analisar. Agora, a gente tem que chamar a atenção para isso. Por quê? O comprador e o vendedor, por vezes, eles não têm conhecimento jurídico. E tá certo, tá tudo bem. Não tem problema quanto a isso. Ninguém é obrigado a ter conhecimento jurídico. Mas aí agora é responsabilidade procurar a assessoria de um profissional experiente para poder ajudá-lo a analisar o contrato e ver se está tudo de acordo, se está resguardando realmente o real interesse
daquilo que foi materializado na conversa, na negociação, se é aquilo ali que está colocado, posto no contrato. Doutor Arley, o senhor falou aí do que pode, do que deve conter um contrato, de quais as cláusulas que são importantes que sejam mencionadas em um contrato, e o que não pode ter. Eu vou citar um exemplo que a gente vivenciou algum tempo atrás, onde as partes combinaram algo que, em tese, era ilegal. A gente não concordou colocar isso no contrato e não compactuou do que eles estavam combinando entre eles, que era questões de valores de imóvel, declaração, essas coisas. O que o senhor me diz sobre isso? A lei, o Código Civil, ele diz que as partes podem negociar livremente, desde que aquilo que elas estão negociando não fira a lei, não seja contrário ao que a lei estabelece. Então, a liberalidade existe, a livre negociação existe, mas desde que existe um porém, não venha ferir o que a lei diz. Então, na hora de redigir as cláusulas no contrato, é necessário a parte ter essa assessoria jurídica para que venha ser redigido ali apenas o que a lei autoriza. Porque se infringir, se tiver ali alguma previsão de algo que é ilegal, esse contrato ele pode ser, amanhã ou depois, declarado nulo. Por exemplo, uma coisa que a nossa legislação exige é que a moeda seja a moeda nacional. Uhum. Não se pode fazer um contrato em moeda estrangeira. Não se pode, sabe? Então, um contrato feito em moeda estrangeira, existe a possibilidade dele ser anulado no futuro, sabe? Então, é uma das coisas. Então, não pode se pactuar algo que venha infringir a lei. Às vezes, as partes estão negociando um negócio que, às vezes, pertence a um terceiro, que alguém está se apropriando indevidamente e estão livremente negociando. Não se pode fazer isso, sabe? Então, esse contrato ele não vai ter validade jurídica. Entendeu? Uma outra questão que eu acho que também é interessante, né? A gente está falando aqui sobre venda, mas agora indo um pouco para o lado da locação, eu queria que também você trouxesse alguma informação relacionada à intermediação da imobiliária nesse processo de locação, né? A gente sabe que os contratos de locação, quando é feito por uma imobiliária, a locação, quem está fazendo é o proprietário do imóvel, o inquilino ali é o locatário, a imobiliária é apenas uma intermediária, né? Ou seja, que está ali juntando as partes. E por muitas vezes a gente vê isso, né, dentro do dia a dia da imobiliária e das imobiliárias, às vezes os inquilinos ou às vezes os próprios proprietários, mas mais comumente os inquilinos, requererem da imobiliária algumas ações ou requererem às vezes da imobiliária alguns direitos que não seria obrigação da imobiliária de atender, porque ela não é a proprietária do imóvel, não é ela a locadora do contrato, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí, né, dessa regularidade aí jurídica, separando aí locador, né, locatário e imobiliária. Uhum. Em um contrato de locação, a imobiliária ela é uma prestadora de serviço no interesse ali do proprietário do imóvel que contratou a prestação de serviço para poder divulgar e intermediar ali a locação. A imobiliária ela não é parte no contrato de locação. Ela figura no contrato de locação, por vezes, como representante do locador, o representante do proprietário do imóvel. Então, nessa condição, ela não é parte. Parte é o proprietário e o locatário, locador e locatário. Apenas isso. Então, as responsabilidades que a lei da locação atribui ao locador e ao locatário, que estão devidamente postas lá na lei, é responsabilidade de cada um. Não entra a imobiliária. Não se tem a previsão da responsabilidade da imobiliária nesse tipo, porque aqui a gente está falando de um contrato de natureza civil. Contrato de locação não é um contrato de natureza de consumidor, não tem a característica consumerista, não. É um contrato de natureza civil porque é feito entre duas partes maiores e capazes. Se a gente estiver falando de pessoa física ou de pessoa jurídica, muito mais ainda. Então, duas pessoas que possuem a natureza civil estão fazendo tratativas, alugando o imóvel uma da outra.
Então a imobiliária ela não é parte. Agora, é claro que ela representa os interesses do locador. Então, nessa relação, forma-se uma relação triangular aqui, onde a imobiliária, como representante, ela vai ouvir as demandas, ela vai receber as demandas do locatário, vai transmitir ao locador, seja proposta, seja valor, seja os elementos ali que caracterizam o contrato, que precisam estar presentes no contrato de locação, ela recebe as demandas e transmite ao locador. Locador, o locatário está fazendo a seguinte proposta, ou surgiu determinada demanda no imóvel, necessidade de manutenção, de conserto. Então, são essas questões que a imobiliária apenas representa, mas ela não é a proprietária do imóvel. Então não é correto e por vezes a gente tem tido muito êxito em excluir a imobiliária em determinadas ações onde o locatário demanda contra o locador e a imobiliária por não entender que a imobiliária ela trata, ela se posiciona, ela age unicamente na condição de representante e não na condição de quem está alugando o imóvel. Não é a imobiliária que está alugando o imóvel, ela só está representando. E esse êxito que você está falando em que a imobiliária, em eximir a imobiliária dessa responsabilidade, nós podemos afirmar que é em função também de um contrato bem elaborado. Sim, sem dúvida nenhuma. O contrato, ele faz a lei entre as partes. O direito ele entende isso de uma maneira muito clara. O contrato faz lei entre as partes. Então aquilo que foi pactuado, aquilo que está consignado ali no termo e está assinado pelas partes é a lei entre elas. A legislação, a lei tem as suas especificidades, traz os regulamentos, mas de maneira muito ampla. As questões específicas da relação entre o locador e locatário, elas vão estar contidas no contrato de locação, sabe? Então, aquilo ali é a lei entre as partes. Por isso, repito, a importância de uma assessoria adequada para poder constituir esse instrumento que vai ser a lei entre as partes, é de uma relevância e de uma importância imensa. Antigamente se existia, eu acho que até hoje ainda deve existir, uns contratos que se comprava pronto, de papelaria. Não sei se ainda existe isso hoje, mas antigamente se existia isso, era possível. Um contrato ali frente e verso, as partes só colocavam um nome e assinavam. Ali só tinha apenas algumas cláusulas gerais que já existem na lei. E o que já existe na lei, por exemplo, não precisa de ser colocado no contrato, porque já está na lei. As responsabilidades do locador e do locatário previstas na lei não precisam de descrever, repetir novamente no contrato. E esses contratos de papelaria viam isso, nesse formato padrão, assim, mas que realmente não acrescentavam nada. A especificidade ali entre as partes, prazo, valor, forma de pagamento e alguma coisa a mais de especificidade é aquilo que vai ser acrescentado agora. Então tem que ter um critério muito peculiar, um critério muito específico, muito cuidadoso para poder colocar o que se deve colocar e tirar aquilo que não se deve permitir que lá fique. É possível, mediante o contrato, igual você está falando aí, que o contrato traz ali essa clareza aí entre as partes. Mas é possível, se na lei fala algo e as partes quiserem colocar no contrato algo divergente do que está na lei. Tipo assim, às vezes abrir mão de um direito, às vezes pactuar algo diferente do que está ali, mas as partes estão de acordo, elas concordam em fazer aquilo ali. Pode? Pode. Depende. Depende do quê? Por exemplo, se as partes têm liberdade, a lei trata de forma ampla as questões. Então, há algum tipo de cláusula de direito que pode ser flexibilizado. Não tem problema flexibilizar, abrir mão, porque vai ter uma contrapartida de um outro interesse da parte que está cedendo em um lado, mas vai ter uma contrapartida favorável de outro lado. Isso é normal. Não se pode infringir a lei no sentido daquilo que ela proíbe ou daquilo que ela obriga. Por exemplo, um contrato, para ele ter validade jurídica, ele tem que ter um objeto lícito e partes capazes. Entre o formato, a forma estabelecida na lei.
Por exemplo, forma estabelecida na lei. A lei estabelece num contrato de compra e venda que seja materializado por meio de uma escritura pública. Está na lei. É obrigatório ter escritura pública. Mas e se as partes não quiserem fazer? Vai ter problema. Entendeu? Então, vamos fazer de forma diferente. Não pode. A lei obrigou, estabeleceu que seja escritura pública para trazer segurança jurídica, porque pode ter interesse, às vezes, de terceiros envolvidos nisso. Então, as partes têm que ser capazes. Mas vamos então negociar, a pessoa às vezes menor de idade, é o menor de idade que é o proprietário do imóvel que recebeu de herança. Mas ele tem que estar representado por alguém, por um maior de idade. Por um maior de idade que seja o representante legal dele, não é qualquer pessoa. Então, algumas coisas não se pode modificar no contrato. Outras sim, abrir mão de um direito, isso é negociável, flexibilizado, mas outras coisas não pode flexibilizar, não há como. A gente está vivendo, isso já é realidade, a Certa Imóveis já trabalha muito com isso, com um contrato assinado de forma digital. Quais são os cuidados que se deve ter em enviar um contrato, mecanismo que vai ser usado para essa assinatura digital, checagem disso? Quais são os cuidados que tanto a imobiliária quanto corretores precisam ter em relação a isso? Basicamente é utilizar a plataforma confiável. Uma plataforma que seja regulamentada. Existem algumas hoje já no mercado que trazem essa segurança, se adequaram àquilo que a legislação estabeleceu de critérios para uma assinatura de um documento virtual, eletrônico. Então tem que ser obrigatoriamente, o cuidado é utilizar uma plataforma regulamentada. É isso que é o cerne e o necessário, sabe? Porque não é qualquer plataforma que é regulamentada. Se as partes utilizarem uma plataforma que não seja regulamentada, é possível amanhã, depois, a validade dessa assinatura ser questionada. Sabe? Então, uma plataforma regulamentada, as partes têm que ter esse cuidado. Há algumas no mercado que aí é o próprio sistema do governo, através do GovBR, que aí é amplo a todos. Então, tem que ter esse cuidado aí. Acho que outro cuidado para complementar seria, por exemplo, o Hugo vai assinar como parte integrante no contrato, eu utilizar, vamos supor que eu vá enviar por e-mail, não usar um e-mail de uma terceira pessoa que vai ter acesso a uma assinatura que é o Hugo que tem que fazer. Né? Sem dúvida. É importante ter esses cuidados que às vezes podem passar desapercebidos, mas que são necessários para trazer a segurança da validade do negócio jurídico, para evitar, fechar brechas para que amanhã ou depois não haja questionamento sobre o conteúdo, sobre validade da assinatura. Então são cautelas, são cuidados. A gente vê que tem cada vez... Eu não vou dizer que mais, mas aqui em Valadares eu já sei que já teve, eu não sei se atualmente tem, aquela câmara de acordo. Câmara de arbitragem. Câmara de arbitragem. Nem sei se está ativo aqui, eu não lembro se no Vale do Aço ainda se tem também disponível. Como é que funciona essa questão? É interessante? É usual? Vale a pena? A arbitragem, ela tem crescido muito, porque qual é o objetivo da arbitragem? Desafogar o judiciário. Na verdade, mais do que desafogar o judiciário, um reflexo da Câmara de Arbitragem, da atuação da Câmara de Arbitragem, sim, é evitar a judicialização da questão. É as partes entre si chegarem a um consenso ou chamarem um terceiro, que é o árbitro. Que aí esse terceiro, que não está vinculado ao Poder Judiciário, esse terceiro que as partes elegem quem será, que elas podem escolher a Câmara de Arbitragem ao qual elas querem submeter aquele instrumento que está gerando uma dúvida ali entre as partes. Então elas vão chamar agora um terceiro para poder investido, para poder decidir a respeito daquela questão entre os dois, de que não seja o judiciário. A Câmara de Arbitragem é isso. Então as partes nomeiam um árbitro e a decisão desse árbitro é que vai valer para as duas partes. Isso é possível ser estabelecido no contrato? As partes podem
agir dessa maneira, colocando uma cláusula lá dizendo que na eventualidade ou na hipótese de surgir alguma dúvida ou alguma demanda envolvendo as cláusulas daquele contrato, as partes concordam em submeter a análise desse instrumento a uma câmara de arbitragem, a câmara de arbitragem da cidade tal, ou já até especificar qual câmara de arbitragem é. E aí pode-se levar... Aí, no caso de surgir algum questionamento, pode-se levar diretamente ao judiciário? Não. Porque as partes já fizeram um combinado. Então, elas vão ter que respeitar. Obrigatoriamente, elas primeiro têm que passar pela Câmara de Arbitragem. Não pode levar isso na justiça. Então, é uma questão também que as partes têm que ter esse cuidado para poder observar. De repente, alguma delas não concorda. Não, eu não quero que acrescente essa cláusula no contrato. Então, vamos tirar. Sabe? Mas existe sim a possibilidade de câmara de arbitragem. E o Brasil, no mundo, é um dos países que mais tem, se eu não me engano, há algum tempo atrás, era o 4º país no mundo com mais procura de atuação de câmara de arbitragem. Isso facilita e traz velocidade, né, para a resolução dos problemas. Sem dúvida. O nosso judiciário, ele realmente está muito abarrotado. Essa é a verdade. Para você ter uma ideia, em Valadares nós temos hoje aqui 7 varas cíveis e cada vara cível tem um volume aí próximo de 8.000, um pouco mais de 8.500 processos por vara. Então é um volume muito grande de trabalho que um magistrado ele tem que se desdobrar, claro que com o auxílio dos seus auxiliares lá, mas não dá conta de trazer uma resposta rápida aos anseios das partes, da sociedade em si. Mas embora tenham se esmerado no trabalho, mas é como que, infelizmente, quase como enxugar gelo. Juízes proferem muitas sentenças por mês, eles encerram muitos processos, mas quase o dobro é o que está entrando. É o que está se iniciando. Então, chamar um terceiro, as partes convergirem no sentido de buscarem um consenso entre elas. E aqui tem um outro instrumento muito importante que tem ajudado nisso, que aqui em Valadares nós temos o Sejusc, que é um centro onde as partes vão convergir para buscar um entendimento de conciliação. É um centro de conciliação, especializado de conciliação. Chama-se Sejusc. Então, as partes, surgiu algum desentendimento, elas convergiram, querem buscar agora uma tutela jurisdicional no sentido de formalizar o entendimento delas, elas podem recorrer ao Sejusc. E o Sejusc vai colocar no papel aquele que foi um entendimento das duas partes, e haverá uma homologação do juiz. Aquele instrumento ali, homologado, aquela convergência de vontades colocada no papel, ela vai receber a chancela do judiciário. Aquilo ali é um título executivo judicial, se torna-se um título judicial, de maneira que, só para eu complementar, se uma das partes descumprirem aquilo que foi ajustado ali, ela agora pode ir na justiça, não para poder buscar o reconhecimento de um direito, não, mas já é para cumprir uma decisão judicial. É muito diferente. Isso antes de entrar com a ação, né? Antes de se ajuizar uma ação. Ela já vai ter agora um título na mão dela que ela vai poder executar na justiça. Sabe? Então, é algo muito importante, é uma evolução que o direito está caminhando. O que eu ia perguntar é o seguinte, se esse órgão pode ser usado, tem uma cláusula num contrato de compra e venda que ela foi descumprida, as partes não se entenderam, elas podem usar esse órgão para resolver essa questão e sair dali com uma decisão ou com... Não, ali não é um terceiro que elas estão chamando para resolver. Não é um juiz que elas estão chamando para poder resolver. Surgiu um desentendimento que gerou uma dúvida, mas as partes convergiram para um entendimento, para uma solução que agora que elas querem formalizar isso e ter, inclusive, a chancela do judiciário. É um acordo. Entendi. Surgiu uma desavença no nosso contrato, mas nós fizemos um acordo. Isso. Mas aí uma das partes entra com essa requisição lá no Sejusc, né? E aí cita a outra parte. Ou pode ser iniciado por uma delas, ou as duas já virem... Já resolvidas. As duas já virem, formalizar as duas juntas, iniciando, como se fosse uma petição inicial, já trazendo o problema e trazendo o acordo. Pronto. E aí
vai ser marcada uma audiência e nessa audiência vai ser lavrada uma ata, como uma ata de audiência, e ali vai estar consignado o que as partes concordaram. E ao final o juiz vai homologar, vai assinar homologando. Aquilo ali se torna uma decisão judicial, homologando a vontade das partes. É um instrumento que tem crescido aqui na nossa comarca, assim, com o trabalho muito importante, tem crescido cada vez mais. E é muito importante as pessoas entenderem o valor disso. Porque a melhor forma de se resolver um problema qual é? Conversando, dialogando, buscando um consenso. É muito melhor do que chamar um terceiro, que é o juiz, para poder decidir. Porque possivelmente, em determinadas situações, a decisão do juiz não vai beneficiar nenhuma das duas, não vai favorecer nenhuma das duas partes. Na verdade, às vezes é possível que a decisão do juiz desagrade as duas partes. Então, por isso que é tão importante o consenso, buscar o entendimento. Sabe? O próprio juiz ele tenta isso ao longo do processo, mas o Sejusc ele é um braço do judiciário que ele tem essa finalidade, homologar acordos, para poder já pacificar a discussão ali entre as duas partes. É muito importante isso. Na sua experiência, doutor Arley, o que você lembra de alguma ação que foi, né, procedente, que teve êxito, que algo que foi feito ali, algum documento que foi criado, que foi assinado durante o processo de negociação, seja de venda ou de locação, e que dentro ali, eu sei que às vezes o advogado ele tem uma questão que ele vai trabalhar com o que se tem, né? E às vezes precisava de ter feito algo e não foi feito. E aí você vai trabalhar, às vezes, ali faltando algum documento probatório que vai te dar ali a sustância, né? Para poder você defender aquela tese ou requerer algo. Mas eu queria que você trouxesse, assim, na sua experiência do que você tem, o que você já viu que foram situações que o que foi realizado, o documento que foi gerado e que teve êxito naquela questão por causa daquilo. Você lembra, assim, especificamente de alguma coisa que... Eu posso te dizer que o advogado ele não faz chover. Essa é uma máxima. Advogado não faz chover. E o que faz ganhar um processo, o que faz uma das partes ter o êxito no processo, não é nem o que se diz, é o que se prova. É a prova que define quem terá êxito no processo. Por quê? O juiz ele se debruça sobre as provas do processo. Quando falamos a respeito de direito do consumidor, por exemplo, o prestador do serviço ou o vendedor do produto, ele tem a obrigação de produzir a prova dentro do processo, porque é invertido o ônus da prova. Quando se fala na relação civil de locação ou de compra e venda, o contrato vai ser a prova, o contrato é que vai definir. Então, é a prova. E a prova, geralmente, ela quando a gente fala de questão imobiliária, questão de compra e venda de imóveis, a prova é o documento. A prova é o documento, sabe? E na vivência diária, a gente já presenciou diversas situações. Eu gosto sempre de dizer e lembrar ao cliente que no direito 2 mais 2 não é 4. Não é 4. Pode ser 3, pode ser 5, pode ser algo bem diferente do que se imagina, sabe? Então, um documento, ele tem validade. E dependendo do juiz, quem vai valorizar, quem vai valorar, melhor dizendo, esse documento? É o juiz, de acordo com a sua concepção, que às vezes é subjetiva e diferente da outra parte. Por exemplo, eu me lembro de um caso, já alguns anos atrás já, em que uma parte fez as duas partes, se eu não me engano, era um contrato de compra e venda, mas não era de imóveis, se era de pedras, não me recordo os detalhes agora, mas a parte eles pegaram um papel, um pedaço de papel, como se fosse um pedaço de papel de padaria mesmo, esses papéis recicláveis, e até pequeno, e ele escreveu ali algo que ele se comprometeu a fazer e assinou. A outra parte pensou, e ele fez aquilo ali, assinou e não deu conta do que ele estava fazendo. Ele achou que não tinha problema nenhum você fazer daquela maneira, que não tinha validade. E não cumpriu. Ele fez, não cumpriu, e a outra parte guardou aquele papel.
Aquele pedaço de papel, como se fosse um papel de padaria mesmo. Guardou aquele documento. Ali ele tinha feito uma promessa, acho que de pagar tal valor em tal data, ou entregar tal coisa em tal data, e ponto. E entregou aquele compromisso ali para a pessoa, naquele aquele arrazoado ali de papel, e a pessoa, e aquele que assinou não prometeu. Pois o cidadão ajuizou uma ação com aquele pedaço de papel, que não era um contrato, não era nada. Aquele pedaço de papel ali, ele ajuizou uma ação para que obrigasse o outro a cumprir o que ele havia dito. E a justiça valorou aquele documento. Não tinha formalidade nenhuma, mas tinha uma assinatura que era da pessoa ali, sabe? Então, são coisas assim muito inusitadas que a gente... E outras coisas mais na caminhada, sabe? Que realmente a parte que tem que ter a cautela no momento de demandar, saber o que... Eu estou resguardado com documentos? Os documentos sustentam o que eu estou falando, seja o autor, seja a defesa na argumentação. Então é produzir os documentos, sabe? E aí é a expertise do profissional que vai definir muitas vezes o êxito. Porque o autor ele não pode acrescentar outros documentos depois que ele ajuizou a ação. A lei diz isso. Assim como o réu também não pode acrescentar outros documentos, a não ser aqueles que ele já colocou no momento da defesa. Sabe? A menos que seja um documento novo, que aí é um documento que surgiu depois. Mas se o documento já existia, então no momento de ajuizar tem que trazer todos os documentos. No momento que o réu fazer a defesa, ele já tem que trazer todos os documentos ali para sustentar a sua tese. Sob pena dele, de repente, e isso eu já vi inúmeras vezes acontecer, uma pessoa que tinha razão, que estava correto, mas que perdeu uma demanda porque não teve o cuidado de trazer todos os documentos que precisava no momento certo do processo. E tem uma máxima que diz que o direito não acolhe aos que dormem. É um jargão jurídico. O direito não acolhe aos que dormem. Realmente, se a pessoa não teve esse zelo, esse cuidado, ela pode vir a sofrer um prejuízo lá na frente. Um contrato que tem apenas uma testemunha, ele tem validade? Ele tem validade. Ele não é um título executivo. A lei, ela diz que o contrato particular, assinado pelas partes e por duas testemunhas, ele tem natureza de título executivo. Ele serve para poder ajuizar uma ação de execução em caso de descumprimento daquele contrato. Então, um exemplo, se eu faço um contrato de compra e venda com um cliente, estou vendendo um imóvel, e esse contrato tem apenas uma testemunha ali assinando esse contrato, ele não serve como um título executivo para poder cobrar algo relacionado àquilo. Ele não vai servir para ajuizar uma ação de execução. Aí a gente está entrando num assunto muito técnico, que são os tipos de ações. A ação, a gente chama no direito de ação de conhecimento, é aquela ação onde o autor busca em face do réu, na justiça, o reconhecimento de um direito. Aquele direito vai ser reconhecido por uma sentença judicial. Depois da sentença judicial é que vai passar por uma nova fase do processo, que é o cumprimento da decisão judicial. Então, geralmente, isso é um processo de natureza ordinária. Mas a lei, o Código de Processo Civil, ele traz alguns outros tipos específicos de ações de outras naturezas. Por exemplo, a ação de execução. A ação de execução ela é fundada em um título executivo. E a lei traz a relação do que são títulos executivos. Por exemplo, nota promissória, devidamente assinada, um cheque. Um antigo cheque que hoje está quase em desuso. Existe ainda, né? Existe. A gente até vendeu essa semana passada um imóvel em que vai ser financiado e uma pequena parte vai ser paga com cheques pré-datados. Esse cheque aí, então, se no dia que ele for apresentado ao banco não houver saldo suficiente, ele vai voltar sem fundo. O credor desse cheque, ele vai na justiça cobrar esse crédito. De que maneira? Por meio de uma ação de execução, porque ele já tem um título que já está expresso. Ele tem é um título líquido, certo e exigível. Certo porque está contido ali todas as informações. Líquido porque tem um valor. E exigível, porque a obrigação está vencida. Então, um título líquido, certo e exigível. Então, o credor ele vai na justiça não para que o juiz reconheça o direito dele, porque o direito já está reconhecido naquele título, no cheque. Ele vai na justiça para que aquela obrigação seja cumprida. Então, o juiz vai intimar o réu para ele pagar. E não para ele apresentar a defesa dele, não, para ele pagar.
ele pode apresentar a defesa dele por outras maneiras, para poder dizer, por exemplo, que já pagou, que é indevido, que é falso o título, mas é um outro tipo de defesa. Então, o rito do processo é diferente. Então, aí voltando aqui à questão do contrato. A lei vai dizer que nota promissória, cheque, duplicata, são títulos executivos. E ela coloca também nesse rol o contrato particular assinado pelas partes e por 2 testemunhas. Ele tem essa característica. Então, se lá nesse contrato foi descumprido algo nele, por exemplo, e vai ensejar uma multa, ou vai ensejar ali a cobrança da multa e de um valor que não foi pago, o credor ele vai na justiça com esse instrumento assim para executar aquele valor. Porque lá no contrato ele já tem desde que, aí eu vou repetir, ele tem que conter na sua redação todas essas informações que o tornem um título líquido, ou seja, tem que ter valor pré-definido, não pode ser calculado sobre outras coisas, certo? Tem que ter ali quem são as partes devidamente qualificadas para identificar e exigível, a obrigação já tem que ter sido passado o prazo do cumprimento dela. Aí ele vai na justiça para executar aquele título. Ele ganha muito tempo com isso, porque o rito desse tipo de processo é mais rápido. Então, se aquele contrato não está assinado pela testemunha ali, ele vai perder um grande tempo para até ir na justiça para buscar o reconhecimento do direito dele. Ele não vai poder executar. Mas ele é válido? Ele é válido. Mas o caminho para poder cobrar aquilo na justiça vai ser um caminho mais longo. A melhor alternativa, no caso da elaboração de um contrato entre as partes, é procurar quem sabe, quem entende do assunto. Que é procurar um advogado que seja o especialista naquela área, por exemplo. A gente está falando de compra e venda de imóvel ou aluguel, locação de imóvel, procurar um advogado que tenha conhecimento nessa área para ter um suporte, né, jurídico até melhor, para que aquele contrato seja bem elaborado e que a gente tenha menos problemas. Porque a verdade é certa, eu já ouvi isso de um cliente. Já que isso está no contrato, então está tudo certo, eu vou cumprir. Ou seja, se aquilo não estivesse no contrato, ele ia descumprir um combinado. Né? Então, foi combinado entre as partes que esteja no contrato. E de forma, como o senhor mesmo disse, de forma explícita, clara, né? De fácil entendimento por qualquer parte. Quando a gente fala de contrato, aí eu vou voltar lá no que a gente iniciou essa conversa aqui dizendo. A importância da elaboração do contrato demanda expertise. E a expertise, ela é fruto de experiência. Ela é fruto da caminhada. Ela é fruto da vivência, de se olhar para um negócio e ter a consciência da abrangência dele para poder prever naquele instrumento todas as possibilidades, para cercar todas as possibilidades, para evitar problema, evitar dor de cabeça. Então, é extremamente importante um profissional que tenha expertise, porque, como eu disse, no contrato é importante 2 coisas, o conteúdo e a forma. Às vezes o contrato falou pouco demais, não foi tão claro, ou às vezes falou muita coisa que não deveria ter. Não era relevante, não vou dizer que não deveria ter sido dito, não era relevante e algo que era extremamente importante deixou de falar. Então, quem é que vai conseguir perceber isso? É um profissional que tenha expertise, sabe? Sob pena de realmente ter problema, a pessoa se enroscar em uma situação futura que vai trazer um desleixo ruim. Por exemplo, eu cito como exemplo aqui, eu estou me recordando de um caso de uma compra e venda. Um contrato de compra e venda onde o adquirente comprou um imóvel, era o sonho da vida dele aquele imóvel. Ele comprou aquele imóvel com o objetivo de residir, não era investimento, é residir com a família naquele imóvel. Era um desejo muito grande, um imóvel que estava buscando já há algum tempo e adquiriram, fizeram um contrato. Assinaram o contrato particular com aquele compromisso que o pagamento seria feito alguns dias depois, acho que uns 15 dias depois, ia ser pago a primeira parcela e mais 30 dias depois a segunda parcela, ia pagar aí em umas 4 parcelas e ia liquidar. E era um contrato de valor expressivo, um imóvel de valor alto. E as partes fizeram o contrato sem a assessoria jurídica, o adquirente
fez o contrato sem procurar uma assessoria e ele foi surpreendido. Na semana seguinte, o vendedor o procurou e falou: olha, eu quero desfazer o contrato. Ele falou: mas como assim? Não pode, não, eu já comprei de você. Ele falou: não, eu estou te falando que nosso contrato vai ser desfeito, porque eu achei uma proposta melhor. E o comprador ficou surpreso, falou: não, aí ele quis manter o negócio, não, mas lá tem uma multa. Se você descumprir, você vai ter que pagar a multa. Ele falou: tudo bem, eu vou pagar a multa. E o vendedor e o comprador ficou então completamente em aperto, porque era o sonho da vida dele aquele imóvel. E ele não queria desfazer o negócio de jeito nenhum, mas só que ele esqueceu de uma coisa: colocar no contrato uma cláusula de irrevogável e irretratável. O negócio podia ser desfeito. E ele não teve uma assessoria jurídica que o ajudasse a entender isso. E o negócio foi desfeito, ele recebeu a multa. Na semana seguinte, o vendedor depositou o valor integral da multa na conta dele. Mas não teve o imóvel dos sonhos. Mas a insatisfação continuou para ele eternamente, porque ele perdeu aquele negócio que ele tanto queria. Sabe, então isso é o quê? Assessoria jurídica, compreensão, por pequeno. Um detalhe tão pequeno, né? Uhum. Que parece tão minúsculo e insignificante, mas olha a abrangência da repercussão disso na vida de uma pessoa, de uma família. Isso que é importante, procurar ajuda, assessoria para poder fazer contratos, né? É papo que não acaba, né? Conversar com a doutora Álida é muita informação, né, Samuel? Muito conhecimento, informação. Experiência muito grande. Mas o nosso tempo está chegando ao fim. Queria muito agradecer a sua presença aqui, doutor. Foi de muita valia para nós, né? Tenho certeza que não vai ser a primeira e nem a última vez. Eu ainda tenho uma duvidazinha. Então, se tiver tempo, pode. O senhor falou que precisa constar no contrato uma série de coisas, a gente já falou aí o que não pode ter também. Mas, por exemplo, aquilo que é previsto em lei já, lei do inquilinato, por exemplo. Estou fazendo um contrato de compra e venda e tem algumas coisas que o imóvel está alugado, tem algumas questões que eu preciso cumprir em função do que está na lei do inquilinato. Preciso trazer isso para dentro do contrato? Repito, o que está na lei, você não precisa repetir. Uhum. Porque já está na lei, já é obrigação. Por exemplo, lá na lei do inquilinato, fala artigo 22, obrigação do locador, depois obrigação do locatário, já está lá na lei. Mas... Não é obrigado, mas pode. Não é obrigado, mas pode trazer. Mas algumas coisas é importante ressaltar. Como por exemplo, eu estou me lembrando aqui de uma obrigação que está lá na lei, mas que às vezes não consta no contrato. Concernente ao direito de preferência. Uhum. O locatário, ele tem a preferência na aquisição do imóvel. Uhum. Então, se o locador pretende vender o imóvel, o locador achou um vendedor, os dois têm que notificar o locatário para que ele exerça o direito de preferência. Uhum. Isso tem que estar no contrato para poder ter validade entre locador e locatário? Não. Isso já está na lei. Uhum. Mas pode colocarem no contrato? Sim, para ficar ainda mais explícito entre eles ali? Sim. É isso. Muito. Tem mais um monte. Tem mais um monte, é isso mesmo. Por isso que vai ser necessário a gente estar aqui mais vezes juntos. Queria muito agradecer a sua presença aqui, doutora Arli. Tenho certeza que vai ajudar muito aí as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, a tirar dúvidas, né? Nós tentamos trazer aqui ideias práticas do nosso mercado, do dia a dia, né? Você tem uma vasta experiência nessa área imobiliária e certamente vai agregar para muitas pessoas. Então, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E minha expectativa é que tenha ajudado, tenha colaborado, tenha ajudado a audiência de vocês a esclarecer situações e estou à disposição para a gente bater mais papo. Joia. Esse foi mais um episódio do Papo Certa, o podcast da Certa Imóveis. Aqui a gente compartilha ideias, experiências e informações que fazem diferença para quem vive o mercado imobiliário, seja comprando, vendendo, alugando ou atuando como parceiro. O nosso objetivo é estar lado a lado com você nesse setor que está em constante mudança, trazendo conversas que inspiram e esclarecem. Obrigado por nos acompanhar. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal para você não perder os próximos episódios, sempre com conteúdos relevantes para o seu dia a dia. Papo Certa, o jeito certo de falar sobre o mercado imobiliário. Até mais!